bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o empresário e professor João Antônio. Seja muito bem-vindo, João Antônio. Bruno, obrigado, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, João. E o tema do podcast de hoje é esse turbilhão de informações a respeito da internet, né? E eu estou aqui me baseando numa declaração bastante infeliz dada na semana passada pelo presidente da Anatel, que disse que a era da internet ilimitada acabou. E dentro de toda essa profusão de notícias que tem sido publicada desde então, não dá exatamente para saber o que essa afirmação significa, porque logo em seguida várias operadoras e empresas que fornecem um serviço de internet fixa, né, passaram a dizer que iriam cobrar num sistema de franquias, né, João? Então eu queria te aproveitar, você é um especialista e um profissional da área de informática, e na semana passada você gravou um vídeo bastante contundente a respeito não só das declarações do presidente da Anatel, mas dessa situação toda que foi criada a partir disso. Diante de tantas informações desencontradas, eu queria que você explicasse primeiro para o nosso ouvinte o que realmente está acontecendo e qual é o modelo ou os modelos de internet que são oferecidos hoje no Brasil. Bruno, a internet do Brasil, ela infelizmente, não importando qual é o sistema dela, se ilimitado ou não, ela, como eu disse no vídeo, ela é uma porcaria. Então, no geral, ela é limitada por alguns aspectos, seja pela velocidade, seja pela irregularidade na prestação de serviço, uma série de fatores. Mas, basicamente, no que concerne a esse episódio, a gente conhece no Brasil dois tipos de internet. A internet caseira ou doméstica, através das linhas telefônicas físicas, com fio, seja fornecida pelas operadoras telefônicas, seja fornecida pelas operadoras de TV por assinatura, elas tendem a ser ilimitadas. Ou seja, você paga uma mensalidade e tem direito a uma velocidade que com certeza não chega nem perto da velocidade contratada, tá? Mas é uma velocidade e você não vai sofrer nenhum tipo de sanção porque você não tem limite de uso. Você pode passar 24 horas por dia na sua casa, baixando arquivos, jogando, assistindo a vídeos, o que você quiser. 24 horas por dia a velocidade não vai ser reduzida ou você não vai sofrer nenhum tipo de obstaculização por parte da operadora. Diferentemente da forma de conexão dos telefones móveis, né? O 3G ou 4G, normalmente os contratos assinados de 3G e 4G já prevêem uma franquia de uso, uma quantidade de dados máxima a ser transferida. Essa quantidade de dados resulta, quando você atinge esse limite, resulta na diminuição de velocidade ou bloqueio, embora bloqueio no meu caso nunca tenha acontecido, mas diminuição de velocidade sim, até o final do mês, até a passagem de um prazo, desse prazo de um mês para o outro. Então a gente trabalha aqui no Brasil com dois níveis, né? A internet limitada por uma franquia de dados máxima que você pode transmitir ou transferir, que é o 3G ou 4G, e a internet que a gente contrata para casa, que nunca teve esse limite. A polêmica da Anatel é sobre esse limite nesse tipo de conexão, ou seja, seria imitar a limitação da internet móvel para a internet doméstica. Você tem informações disso que tem sido divulgado, João? Por que se quer mudar um modelo que mal ou bem funciona para que em tese prejudicaria os consumidores? Porque não faz sentido se você tem hoje uma possibilidade de pagar um valor fixo para ter internet limitada e poder se conectar o tempo inteiro, para permitir que as operadoras passem a oferecer um serviço que é motivo de reclamação por aqueles que usam a internet no celular. Por que essa mudança? Eu vou fazer uma comparação de outra coisa que eu acredito que entendo até mais do que de internet. Comida, certo? Imagina um restaurante que sempre, historicamente, foi um restaurante rodízio, um restaurante que cobra uma taxa para você comer à vontade. Então imagine que, de repente, a população... O que é que um restaurante rodízio ganha? Ele ganha com uma família, por exemplo, em que um pai coma muito e o resto, os outros 3 integrantes, a mãe, a filha, um filho, não comam tanto assim. Então ele vai pagar... O lucro da empresa, do restaurante, está
nos consumidores que não comem tanto quanto, por exemplo, eu como, certo? Ou comia, certo, né? Certo. Então, o que acontece é, a gente está enfrentando isso. Imagina que a população começou a comer muito. Com os serviços de streaming, com os serviços como Netflix, como os serviços, outros serviços similares ao Netflix, com o YouTube, as pessoas têm escolhido consumir suas internets em dados que realmente consomem a estrutura da internet. Então, o que acontece? A gente está percebendo um aumento no paladar, um aumento na capacidade de consumo da população. Então, as operadoras percebem isso. E se elas começarem a ter mais clientes e clientes mais glutões de internet, isso vai exigir que essas empresas, para prestar um serviço e para abarcar mais clientes, elas tenham que aumentar o seu poderio tecnológico, aumentar a sua estrutura, e isso demanda custo. Mas, na verdade, isso não justifica do ponto de vista do olho pelo cliente. A única coisa que, na minha concepção, justifica uma operadora que sempre foi rodízio, mesa farta, sempre liberou para as pessoas, pagando por mês, que elas usassem o que elas quisessem, mas aí ela se valia de que nem todo mundo usa a internet com tanta voracidade quanto quem assiste. Hoje, como eu disse, está aumentando. A única coisa que justifica é justamente a operadora dizer que vai mudar o contrato. A única coisa que justifica isso é o fato dela ter uma bênção justamente do órgão que deveria proteger o consumidor. Então, na minha concepção, respondendo à pergunta, o que faz uma operadora mudar de um sistema em que ela liberava o acesso para uma população e que está se assustando porque essa população está consumindo mais, está tendo como consumir mais e que vai exigir que ela aumente sua estrutura, não é o fato dela só almejar o lucro, que na minha concepção é perfeitamente aceitável, mas é o fato de ela ter a bênção de quem deveria proteger o consumidor contra esse tipo de arbitrariedade. Quer dizer, é o Estado intervindo de forma negativa para, de certa forma, até influenciando que as empresas passem a oferecer um tipo de serviço que fica aquém daquilo que quer dizer, no fundo, em vez de melhorar aquilo que existe, essas empresas querem restringir o uso. O que acontece é o seguinte, na minha concepção, se uma empresa decidisse abrir-se ao mercado aqui no Brasil, uma empresa foi inaugurada, foi lançada no nosso mercado, e ela disse, olha, eu não trabalho com internet ilimitada, eu só trabalho com internet franquia. É um direito dela. É um direito total e restrito. E, assim, se uma pessoa assina um contrato com uma empresa dessa, é um contrato entre duas entidades privadas. Esse contrato tem que ser respeitado. Essa pessoa não pode reclamar que quer uma internet ilimitada se ela assinou conscientemente um contrato dizendo que a internet teria franquia. É o que a gente faz com o 4G. Exato. Se a gente não aceitasse o 4G com limitação, a gente não assinaria o contrato de 4G. Certo? Então, a gente, é uma relação natural, é uma relação que não há nenhuma, na minha concepção, não há nenhuma crueldade, nenhuma maldade, nenhum desrespeito com o cliente que assinou um contrato assim. As operadoras telefônicas, elas, e assim você bem sabe, elas não podem unilateralmente mudar um contrato que originalmente era ilimitado. Né? Assinou-se um contrato com que não havia limitação e elas não podem mudar isso unilateralmente. Elas podem fazer como estão fazendo agora com os contratos novos. Com os contratos novos, a Vivo já fez limitação. Você vai assinar com a Vivo, vai assinar com algumas operadoras, a NET, a Oi, se não me engano, você vai fazer essas assinaturas e os contratos novos já incluem essa franquia. Agora, se não houvesse uma bênção superior, se não houvesse uma proteção da Anatel a esse tipo de coisa, e volto a salientar, eu não acho que isso é ruim. O que é ruim é nós não termos opção. No Brasil, nós temos poucas operadoras que atingem a maior parte do país, operadoras gigantes. Se essas operadoras gigantes se fecham, concordam entre si que vão aplicar a limitação, desde que todas apliquem também, porque nenhuma delas é doida de fazer sozinha isso, e as outras não concordarem, essa que resolveu fazer sozinha vai perder clientes. Essa é a mágica do mercado. As pessoas, elas vão analisar as vantagens que existem nas outras operadoras.
Mas aí o que acontece? As 4 se fecham, vai ter gente que vai dizer que isso é um cartel, um oligopólio, seja lá como queira chamar. Mas isso só existiu por causa da pior de todas as frases emitidas, ou todos os textos emitidos pela Anatel, que ela acha que isso é benéfico. A Anatel assina oficialmente um documento ou presta uma nota dizendo que essa redução da internet é benéfica. Eles podem dizer qualquer coisa, é uma redução necessária, o mercado está mudando, etc. E tal. Elas podem dizer qualquer coisa, mas dizer que é benéfica para a população foi o maior absurdo de todos. Então, o pecado nesse episódio não é a operadora diminuir a sua velocidade ou limitar. O pecado é a Anatel dizer que isso é bom. Esse, para mim, foi o erro, o principal absurdo desse episódio todo. Aliás, você tem, por um lado, essa agência reguladora, que é a Anatel, agindo dessa forma. Você tem, paralelamente, o governo brasileiro que define um ambiente de mercado nessa área específica que leva a uma concentração de mercado, porque o mercado não é aberto. Então, para você entrar no mercado de telefonia ou de prestação de serviço de internet, você tem que atender uma série de exigências e que impede que pequenas e médias empresas consigam concorrer nesse mercado. E além da falta de opções que você mencionou, João, esse tipo de declaração por parte do representante da Anatel, junto com isso que tem sido ventilado pelas empresas, reforça um ambiente de insegurança contratual que parece já ser praxe no Brasil, né? Infelizmente, para você ter uma ideia, e você conhece bem outros mercados, como o mercado americano, uma prestação de serviço ou a venda de um produto, nenhuma empresa se negaria a devolver o dinheiro, ou todas as empresas buscam o consumidor, buscam satisfazer o consumidor, se elas por um acaso cometeram algum erro ou fizeram insatisfeito. Aqui no Brasil a gente precisa da existência de um PROCON. E as pessoas defendem que tem que existir um PROCON porque as empresas elas não respeitam o consumidor. Eu acredito muito piamente que as empresas não respeitam o consumidor aqui no Brasil porque não existe concorrência de verdade. O que existe aqui é uma concorrência desleal entre aquelas empresas que são abençoadas pelo governo e aquelas que não são. No mercado de telefonia, de telecomunicações, a gente tem uma cartelização institucionalizada pelo governo. Então, eu não poderia, por exemplo, abrir uma empresa, vou abrir um provedor em Recife para atender a 2 bairros que não são bem atendidos pelas empresas telefônicas. Eu vou tentar fazer um provedor de baixo custo para as pessoas desses 2 bairros. Eu não consigo fazer isso, porque eu não vou conseguir atender as demandas da Anatel. E quais são as demandas? São exigências que somente as empresas grandes desse cartel protegido conseguem atender. No meu vídeo eu deixei bem claro, o problema não está na Vivo. Elas podem fazer as regras privadas que quiserem com seus clientes e cabe aos clientes aceitarem ou não. O problema é que se a gente não aceitar, para onde a gente vai? A gente vai para outras operadoras semelhantes que também se beneficiam dos mesmos absurdos que a Anatel defende. A Anatel não devia existir e o mercado de telecomunicações, assim como outros, não devia ser regulado pelo governo. Por quê? Porque aí as empresas grandes e pequenas elas poderiam, de forma justa, lutar entre si, né? Ou buscar os clientes entre si, e a única coisa que elas vão ter, olha só que absurdo, a única coisa que elas vão ter para conquistar o cliente é fazer um trabalho bem feito. Isso, na visão dessas empresas, é um absurdo. Interessa mais você atender às exigências do governo e se aproximar do governo para obter determinados privilégios do que atender o consumidor tentando oferecer um serviço de maior qualidade e menor preço, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Enquanto o governo estiver abençoando, protegendo essas empresas, elas não vão precisar se preocupar em melhorar. Por quê? Porque eu não tenho que conquistar clientes. O governo, por exemplo, eu até diria o seguinte, em vez de pagar fornecedores para comprar novos servidores, novas conexões de fibra ótica, novos links de satélite, aumentar a velocidade como um todo, em vez de pagar fornecedores de tecnologia para prestar um serviço bem feito, essas empresas preferem pagar fornecedores no governo. As agências reguladoras são fornecedores de licenças, são fornecedores de chancelas, são fornecedores de bênçãos e de proteção a esse cartel. Seja
esse pagamento de fornecedor por dentro, né, através de licenciamento, seja um pagamento por fora, que nós sabemos que também existe. Isso explica no todo ou em parte por que essas empresas, em vez de buscar soluções tecnológicas para resolver esse problema de excesso de demanda e uma circunstancial escassez em termos de oferta de internet, eles preferem restringir o consumo criando franquias específicas, né, João? A partir do momento que você cria franquias específicas, franquias limitadoras de transferência, eu posso prever, desenhar um gráfico aí de previsão, em que eu posso crescer 50% de clientes e sem ter que aumentar minha base tecnológica, sem ter que aumentar minha infraestrutura tecnológica, né? O que está acontecendo é que o consumo dos atuais clientes está aumentando. O perfil de consumo do cliente de internet, ele está mudando. Algumas pessoas só usavam a internet para e-mail, para Facebook, pronto, né? O Facebook não consome tanto. A pessoa não consome tanto. A pessoa pode passar 24 horas por dia no Facebook. Isso é só lendo as outras pessoas, vendo foto. Isso, 24 horas por dia de Facebook equivale a, sei lá, talvez uns 20 a 30 minutos de um vídeo de YouTube. Então, mas o perfil está mudando, né? Você vê uma família em que cada família, você tinha um computador há alguns anos, hoje você tem uma conexão Wi-Fi numa casa com 4 computadores. O filho está assistindo YouTube, a filha está no Netflix, quer dizer, o consumo está mudando e está ampliando, aumentando, né? Então, essas empresas elas resolveram o quê? Não vou precisar comprar tecnologia para aumentar o meu poderio de fornecimento de tráfego. Não preciso. Eu só preciso que a Anatel diga que eu estou autorizado a limitar a franquia. Se eu estou autorizado a limitar a franquia, se a Anatel diz que está tudo certo limitar a franquia, eu faço isso, converso com minhas, abre aspas, concorrentes para que elas façam o mesmo, né? E pronto, está tudo certo. Todo mundo vai limitar a franquia porque a Anatel abençoou. Não havendo uma Anatel para abençoar, essas empresas nunca poderiam pensar em fazer isso, porque ao fazer isso estariam abrindo o mercado para o nascimento de empresas que não iriam limitar a franquia. E aí a gente ia ver um êxodo de clientes. Aliás, sobre esse assunto da ineficiência, ou como essas agências reguladoras acabam atrapalhando o mercado privado, eu recomendo aqui para o nosso ouvinte os textos e livros do professor André Luiz Santa Cruz Ramos, nosso amigo em comum, João. Sim. Ele está sempre falando desse assunto e tratando de uma forma bastante profunda por que essas agências reguladoras não beneficiam os consumidores. No início da nossa conversa, João, você falou que a internet é uma porcaria e o serviço é caro e peca em qualidade, etc. Isso os nossos ouvintes aqui devem saber tanto quanto a gente. A minha pergunta é, por que a internet no Brasil não é boa? Rapaz, tem uma série de razões, acredito eu. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, toda a regulamentação e a carga tributária que a gente tem aqui. Isso, assim, é praxe. Existe um grau de protecionismo muito alto para o mercado daqui do Brasil. Isso existe, a gente acompanha isso desde a minha tenridade, quando, por exemplo, a gente tinha um protecionismo quanto à própria tecnologia de computadores aqui no Brasil. Que vamos dizer assim, os nossos portos foram abertos pelo ex-presidente Collor, que permitiu que as pessoas tivessem acesso, por exemplo, a 386, 486 para comprar aqui, porque senão a gente estava à mercê de uma tecnologia brasileira falida, advinda, claro, do regime militar, a ideia de protecionismo, de Brasil progredir e tal. Mas houve essa abertura. Mas em muitas áreas o Brasil ainda é muito protecionista. E a carga tributária ela impede muita coisa no país, impede tecnologias sejam criadas, sejam ampliadas, sejam melhoradas. Ontem eu estava vendo uma notícia engraçada. No Japão, agora dia 15 de abril, recente, no Japão começou a ser vendida uma rede de fibra ótica para casa, para o celular, para você poder contratar para a sua casa, de 2 gigabits por segundo. 2 gigabits por segundo, pagando-se o equivalente a R$100. Então, você paga por mês R$100 e tem uma velocidade de 2 gigabits por segundo. 2 gigabits por segundo é o equivalente. Pronto, vamos lá. Hoje você paga mais ou menos aí uns R$ 69,90 pelo equivalente a, sei lá, 50 megabits por segundo numa operadora telefônica normal.
50 megabits por segundo é o equivalente a 40 vezes menos do que isso que o Japão oferece. Sendo que esse é o valor nominal, porque a nossa legislação, a legislação que a nossa amada Anatel, uma resolução da nossa querida Anatel, diz que nós temos que receber um mínimo de 20% do que o contrato fala. É como se ela dissesse assim, olha, eu posso te vender 50, certo? 50 megabits, mas eu sou obrigado a te entregar 10 megabits por segundo. A resolução da Anatel diz isso. A resolução da Anatel diz, em outras palavras, o seguinte: venda 10, você está autorizado a vender 10 e dizer que está vendendo 50. É o que a Anatel diz. As pessoas dizem, não, mas isso é uma garantia, já que a internet varia, a velocidade varia muito ao longo do dia, então é uma garantia de que a gente vai ter um mínimo. Eu vejo de outra forma, eu vejo como a autorização de uma operadora telefônica dessa de vender 10 e dizer que está vendendo 50. Porque Exatamente. na hora que você vai medir, está lá 10, pelo menos os 20% que a Anatel obriga, está certo. Por que o limite da Anatel não é maior? Essa história de a internet varia muito ao longo do dia é conversa para boi dormir. É possível manter uma conexão de fibra ótica ou uma conexão de alta velocidade através do cabo que vem da TV por assinatura, da NET, por exemplo. É possível manter uma velocidade boa. Mas por que não vai se manter uma velocidade boa? Por quê? Porque eu garanti ali no meu servidor, eu como provedor, eu tenho garantia no meu servidor de que eu não preciso entregar ao meu cliente os 50. Eu entreguei os 10 e pronto. Juridicamente, eu cumpri o meu contrato, eu cumpri a resolução da Anatel. Se a Anatel não tivesse feito essa resolução, ou se a Anatel não existisse, seria bom, né, que não tivesse um mínimo. Então eu vou lá e faço o seguinte: olha, você não está me entregando 40% do que eu contratei, então eu vou para outra. Seria mais prático que não houvesse essa resolução. E do ponto de vista jurídico também haveria a possibilidade do consumidor processar a empresa por não entregar aquilo que tinha contratado, né? Sim, sem dúvida. As pessoas enxergam que esses 20% que o provedor tem que entregar é uma garantia para mim, mas esses 20% são uma garantia para eles. Quando você processar porque eles não estão me entregando os 50 megas. Sim, mas eu não sou obrigado a entregar os 50 megas. Segundo a resolução da Anatel, eu sou obrigado a entregar só 10, 20%. Então não tem do que reclamar. É uma frase muito forte, é uma frase muito importante. É uma frase que eu assisti, que eu ouvi, se não me engano, numa das palestras lá, do próprio André Ramos, inclusive, que você citou, que é o seguinte: quando o governo ou qualquer outra entidade, mas o governo em especial, toma atitudes baseadas em intenções e não em resultados, dá errado. Né? Então a intenção era proteger um mínimo para o cliente e deu errado. Agora está se protegendo, como sempre, e na minha concepção é para isso que a Anatel vale. Ela serve para proteger as empresas e não o consumidor. Está protegendo as empresas para elas poderem não fornecer o que é necessário. No Japão, não. No Japão, o cara está fornecendo 2 GB. Você pode ter certeza que o contrato lá é 10%, não, e está no contrato, não está em nenhuma agência reguladora. No contrato ele está dizendo, olha, a gente não vai cobrar se por um acaso a velocidade cair a menos de 10% daquilo que você contratou. Quer dizer, o limite mínimo deles é 90% da velocidade contratada. E o serviço é bem prestado. Agora, João, qual a consequência, as principais consequências dessa posição da Anatel e desse movimento que a gente vê das operadoras de alterar o modelo atual de cobrança? Você vê alguma consequência negativa imediata com relação a isso? Bom, eu trabalho com educação à distância. A maioria dos meus projetos, meus empreendimentos são com educação à distância em vídeo. Então, o meu aluno, ele tem a necessidade de uma internet ilimitada. Ele precisa de uma internet sem franquia. Afinal de contas, se houver uma franquia como está se propondo aí para a operadora, o meu aluno assistiria, 4, 5 aulas no mês de um site meu, e a franquia seria atingida e ele perderia velocidade ou poderia ser cobrado a mais. Isso vai afetar muito mais afetar as pessoas que apenas usam a internet para fazer o Netflix, para usar o Netflix ou assistir vídeo no YouTube. Muita gente usa a internet para estudar. E eu acredito que esses serão os grandes prejudicados. A gente pode viver sem uma série, a gente pode viver sem um filme, a gente pode viver sem assistir YouTube, pode. Mas muita gente está estudando pela internet, não só para escolas militares, para concursos públicos, para Enem. Muitas pessoas do interior não têm como vir às capitais para
frequentar os cursinhos que, assim, tem os professores que vão preparar melhor assim, como a gente conhece, os mercados das capitais são sempre mercados com muito mais qualidade de prestação de serviço em qualquer área, inclusive na educacional. A internet rompeu essas limitações, essas fronteiras. Você vê hoje uma pessoa do interior, sei lá, de Rondônia, tendo acesso a professores da qualidade de professores que são encontrados na capital de São Paulo, são encontrados na cidade de São Paulo. Então, a internet trouxe essa quebra de fronteiras. E o que vai acontecer com a limitação é que essas fronteiras vão ser reconstruídas, né? Essas fronteiras elas vão ser como se o muro, né, o muro que o Donald Trump falou que muita gente criticou, o muro vai ser construído, pronto, como se esse muro estivesse sendo construído de novo para separar o Brasil entre quem tem acesso a serviços prestados nas capitais e quem não tem. Eu acho que esses serão as principais pessoas afetadas. Mas eu também acredito, devido às últimas notícias, devido aos últimos acontecimentos sobre esse episódio, que isso pode estar mais afastado, né? A Anatel agora decidiu que, assim, por tempo indeterminado, essa limitação da internet não vai ocorrer. O que acontece é as pessoas, novamente, pedem à Anatel que ela interfira no mercado da telefonia. As pessoas deveriam pedir à Anatel que ela deixasse de existir, deveriam pedir à Anatel que ela simplesmente se calasse. Seja pró, seja contra essa limitação, ela deveria não intervir. A gente teria, assim, provavelmente uma melhor relação entre quem compra o produto, o serviço e quem o oferece. Eu acredito que essa limitação não vai ocorrer. Eu acredito que, no final das contas, essa limitação não vai ocorrer. Porque tentaram dar uma de João sem braço, viram que o mercado não gostou e viram que muitos provedores pequenos de bairros ou menores decidiram que não vão limitar. Então isso provavelmente ocasionaria uma debandada para quem tem a opção de debandar, poderia ocasionar uma debandada de alguns clientes. Então eu acho que essa limitação não vai acontecer mais, eu acho. Mas enquanto a Anatel resta jaz aí uma sombra de dúvida, porque a Anatel tem o poder de fazer isso, de deixar a gente na mão. Bom, João Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme, meu amigo, estar aqui, estar dividindo essa polêmica aí com você e com seus ouvintes, seletos ouvintes do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.